Queremos agradecer aí a área competente da Fundação Municipal de Saúde, que a gente, para a qual a gente pediu aí o relatório da gestão de saúde do terceiro quadrimestre do ano de 2018 e não veio. Pedimos de novo, não veio. Pedimos, não veio. Então a gente buscou outras formas e está aqui, ó. Tá no ar já aí, Luciano? Tá? Então está aqui, ó. Tá? O resultado financeiro da Fundação Municipal de Saúde 2018, nós vamos dar uma olhadinha aqui, né? Tintim por tintim. Também estamos aguardando o resultado financeiro do governo municipal. Também foi apresentado num quadrimestre e a gente pede e não vem, mas tudo bem, né? A gente pede, não vem, daí a gente faz a volta larga, né? A volta longa e consegue. Tá bem? Muito bem. Dito isso, muito obrigado por estar no estúdio, o presidente do Previ Rosa, Instituto de Previdência Municipal, Salatiel Oliveira Santos. Eu botei da Silva ali, eu sempre erro. Salatiel Oliveira Santos. Muito obrigado por estar no estúdio. Leila Pecala, secretária de Gestão e Fazenda. Está aqui no estúdio, aqui na capa do Jornal Noroeste, história de uma dívida de 350 milhões de reais. É o que a prefeitura deve hoje para o Previ Rosa. Bem, duas questões para serem colocadas. Tudo depende de como é que tu encara uma situação, tá? Esta dívida de 350 milhões de reais, ela, em primeiro lugar, existe? Existe. Ninguém foge dessa dívida. Segundo lugar, ela é um título para ser protestado na semana que vem, mês que vem? Não. Então dá para se preocupar? Bom, depende também o grau de preocupação teu. Porque essa dívida até a semana passada, numa força de expressão, era 50 milhões. Depois foi para 100, para 200, para 300, agora ela está com 350 milhões. Se você ficar nessa de, não é um título executável, o cálculo atuarial, o desconto agora com mais tempo para professores, isso pode ser tranquilamente contornável. Tudo bem, então vai chegar um dia que estará em 1 bilhão essa dívida. E aí o servidor público, que não tem nada a ver com isso, é uma questão do relacionamento do gestor, né, com o dinheiro público, nós vamos ter que fazer o quê? Pagar a escola municipal, creche municipal para transferir recurso para a prefeitura. Então esse assunto aqui ele é grave. Só que tem gente que prefere olhar sobre outro aspecto. Mas não é uma dívida para o mês que vem. Mas é uma dívida, cara. Mas é uma dívida que ao longo dos anos pode ser sanado. Isso se dizia lá atrás. E não se sanou, ela vem crescendo. Então nós encaramos como imprensa essa questão como gravíssima. Até porque o gestor público tem muita culpa no crescimento dessa dívida. Talvez por esse tipo de entendimento. Deixa que cresça. A gente resolve no momento certo. Aqui, Farroupilha, isso aqui é sagrado, hein? É a aposentadoria do servidor. Quem é que está certo, Salatiel? É uma dívida que pode ser contornada lá na frente? Ou quem acha que tem que ser resolvido isso meio que urgente? Bom dia, Jairo. Bom dia, Leila, nossa secretária de Administração e Fazenda, que está conosco aqui. Ao Reneu, que estava nos assessorando. Direto ao ponto, a toda a equipe da Noroeste. Vai direto ao ponto. A pergunta é essa. Trabalho, aos nossos colegas servidores, a todos os ouvintes. Tá bom, chega de bom dia. Vamos lá. Jairo, como muito bem tu fez o pano de fundo, né? Tu trouxe muita luz ao tema, né? Com muita propriedade, Jairo, a tua colocação. É um assunto de muita importância e de muita preocupação, pelos dois fatos que tu apresentou. Ela é uma dívida que existe, né? Ela não é para pagamento amanhã, mas ela precisa ser paga. E o órgão, o ente municipal, né, de Santa Rosa, o município de Santa Rosa, é quem tem que honrar com esse compromisso. Nós sabemos, não estamos aqui, não vamos adentrar essa seara política financeira do país, dos nossos governos, não é esse o nosso assunto aqui, né? Mas a gente sabe muito bem que o nosso país está com déficit orçamentário, o governo federal, o governo estadual tem muitas dificuldades para honrar a folha de pagamento, que dirá os outros compromissos, e o nosso governo municipal também tem encontrado algumas dificuldades. Muitas medidas têm sido tomadas, né? Depois a nossa secretária pode dizer muitas medidas de contenção que aconteceram. E o município hoje não está conseguindo honrar a todos os seus compromissos. Encerrou o ano passado
com mais de 3.700.000 desta dívida em aberto. Ponto, nova linha. Para vocês entenderem a seriedade desse problema, o atual governo jogou para esses 350 milhões, já estão aí incluídos esses 4 milhões no ano passado? Não. Se nós lembrarmos que o governo municipal fechou 2018 com 4 milhões de dívida de encargos sociais dos servidores, eu pergunto para a Leila, o reforço para o déficit do Previrosa, que é de 14%, também não foi recolhido no ano passado? No final do ano passado, Leila? Bom dia, Jairo. Bom dia aos ouvintes. Bom, eu acho que antes de abordar essa situação... Não, mas só para ficar nessa pergunta, que eu quero só entrar na questão da iminência ou distanciamento da dívida. No ano passado, vocês não recolheram o encargo social do servidor da área pública. A parte patronal, não. A parte patronal. Inclui também o reforço de 14,5 para o déficit... Amortização do passivo. Esse passivo do Previrosa? Toda a parte que era da também o reforço da prefeitura. Então já não são mais 350 milhões, são 354. Né? Qual é a tua opinião? Essa dívida é uma dívida que tem que ser tratada já? Ela está lá fora do hospital? Ela está no pronto-socorro? Ela está na UTI? Como é que tu avalia essa dívida? Eu acredito que inicialmente a gente tem que entender o que se trata o passivo atuarial, que é o que constitui esta dívida, não é? E isso é um assunto que está vindo à tona, né? Vocês estamparam aí na capa do Noroeste e a gente precisa começar a discutir isso. Quem é da iniciativa privada muitas vezes nem tem conhecimento do que se trata esse déficit atuarial, porque aqui na previdência privada não se tem esse tipo de contribuição. Quem tem lá o empresário contribui a parte patronal, o funcionário contribui a parte dele, e aqui no município como é que funciona? Foi criado lá, tempos atrás, o fundo previdenciário. Esse fundo previdenciário iniciou com percentuais bem módicos, não é? E se viu que não havia sustentabilidade para esses fundos. O que hoje significa esses 350 milhões? Para as pessoas que estão em casa entender, esses 350 milhões seria o saldo que o município, que na verdade o Previrosa necessitaria para, se todas as pessoas que hoje estão na ativa viessem a passar para a aposentadoria. Se o Previrosa não tem esta robustez financeira, a quem vai competir cobrir esta dívida? É a administração, é o município. É nós, o contribuinte. É o contribuinte, com certeza. Todos nós que estamos aqui na mesa somos contribuintes, não é? Alguns diretos e outros Por isso indiretos. que eu estou decepcionado, se permite, não recebi nenhuma ligação de nenhum dirigente sindical patronal, sindical trabalhador, entidades do movimento organizado. Parece que esse problema aqui não é da comunidade. É impressionante, mas tudo bem, a vida continua. Mas eu acredito que nem seja nesse sentido. Isso é um assunto bastante complexo e pouco conhecido das pessoas. Então, falar de passivo atuarial, as pessoas não compreendem muito bem. Até eu vou fazer uma confissão aqui, Urati. Eu fui falar de passivo atuarial e eu vi passivo atuarial quando eu vim para a prefeitura, né, em 2013, final de 2013 foi quando eu ingressei no governo municipal. E eu vi aquela situação, o que é? Porque aqui você não tem esse conhecimento. Então, primeiro entender do que se constitui essa dívida. Então, é uma conta que ela é feita por uma ciência que hoje se chama autuária, que é um nome bem complicado, e que ela faz essa projeção. Ela é impagável, ela não é impagável, ela é uma dívida volátil, na minha opinião, em primeiro lugar, porque ela depende justamente dessas situações de quem está na ativa e de quantos estão passando para a inatividade. Então é um cálculo que ele é mutante, ele sempre vai estar se modificando e mudando os seus parâmetros. A questão de como que a administração municipal trabalha isso. Hoje, para que as pessoas entendam, existe uma parte que o município paga como contribuição patronal e tem outra parte, um outro percentual que o município desconta e paga ao Previrosa como amortização desse déficit aí. Tanto que esse cálculo não é um percentual do déficit atuarial, do passivo atuarial, que é definido pela administração. Existe um autuário, que é um profissional, que, utilizando dessa matemática, faz o cálculo e estabelece, de certa forma, lá o percentual que seria seguro para que seja recolhido. Então, assim, tu me perguntou, onde está essa dívida? Ela está em tratamento.
Ela não está nem fora de risco e ela nem está em alta. Ela é uma dívida que vem sendo tratada, acredito que com a maior responsabilidade possível, porque hoje se tem a dimensão. Antes... Me permite? Pois não. Eu não vejo tanta complexidade não em conhecer a dívida, o passivo atuarial. Porque da maneira que for se aposentando o servidor, o caixa do Previrosa vai sendo diminuído. Vai sendo raspado. Exatamente. Aí tem que haver um esforço concentrado do município. Havendo o esforço concentrado do município, o reflexo vai ser serviço. Certo? Tá? Então, o que nós perguntamos, agora deixa eu ir pro Salatiel. A reforma, a PEC da Previdência, um dos grandes motes para convencer a sociedade organizada é o seguinte: vamos corrigir injustiças. Grandes aposentadorias de parlamentares, juízes, promotores, desembargadores, cambal, vão tudo para o teto. No Previrosa também existe injustiça em aposentadorias pontuais ou setoriais, meu caro Salatiel? Jairo, a tua colocação, às vezes, ela deixa a gente numa situação bem complicada. Tu perde tempo, Jairo, perde tempo tu tá pedindo tempo para raciocinar. Eu fui direto, bem direto. Existem injustiças no Previrosa? Gente ganhando muito mais do que outros que ganham muito pouco? O Previrosa, nos seus 604 aposentados e pensionistas, nós temos 44, Jairo, que não atinge o salário mínimo, que o Previrosa paga complemento de salário para ganhar um mínimo nacional, R$ 998. Nós temos mais de 5 pessoas, nós temos 3 pessoas que já atingiram o teto do município, que é o salário do prefeito, R$ 20.648, uma coisa assim. Nós temos, Jairo, em toda a nossa história, nós temos 3 etapas bem claras em questão de aposentadoria. Nós temos os que se aposentaram até 98, que eu costumo dizer e falo para todos os nossos colegas servidores, que era uma época que tudo podia, tu recebia uma verba e levava aquilo para aposentadoria para o resto da vida, independente se tinha contribuído ou não, tá? E depois até 2003, já com uma base contributiva, e de 2004 para cá, eu digo que é a nossa geração que vai pagar toda a conta. Mas tu não respondeu minha pergunta. Qual é o setor aonde a aposentadoria é um mundo maravilhoso no Previrosa? O pessoal que se aposentou até 98... Não, é por área, Salatiel. Nós não temos por área, Jairo. Nós vamos ter vários, o pessoal todos que se aposentaram até 98... Se eu te disser para ti que a Câmara de Vereadores, a aposentadoria é um oásis, tu concorda ou discorda? Como funcionário da Câmara, eu sou obrigado a reconhecer que tu tá correto. Então a aposentadoria na Câmara é muito legal, muito bom. Qual é o segundo setor que mais impacta as contas da Previdência? Municipal. Magistério. Pronto, tu viu que tu enrolou, mas agora tu te enquadrou. Qual é o terceiro setor que mais impacta as contas do Previrosa? FUNSAR. Quarto setor? O quarto e o quinto estão empatados. É o quadro geral que estão num quadro de cargos e salários. É apenas uma tabela, né, a ser cumprida. É bom as pessoas entenderem isso. A Câmara paga bem, produz aposentadorias ótimas, depois o Magistério produz, depois a Fundação produz, e o chamado quadro geral, que a gente acha que tudo se resume à Prefeitura, é o quarto lugar. Vocês não têm que combater essas distorções? Distorções estão sendo combatidas, Jairo. A última mudança que nós tivemos no ano de 2007, né, a Lei Complementar 37, de 22 de novembro de 2007, ela já teve algumas percas para nós servidores. Na época foi enfrentada a questão dos 3 meses de licença-prêmio, foi reduzido para 1. Os adicionais de 15 e 25 foram terminados. Então nós podemos... Você está falando de uma lei do município, eu estou te falando sobre o momento atual. O Previrosa vai combater ou não vai combater distorções na aposentadoria, onde uns se aposentam lá em cima, outros se aposentam lá embaixo? Jairo,
Tu me permite uma interferência? Claro. Eu acredito assim, para vir complementar aqui o que o Salatiel falou. O que existe hoje? Foram feitas várias medidas para tentar atenuar e tornar muito mais equinâme essa conta. O que eu quero dizer? Antes, o que acontecia? E o Salatiel pode me ajudar aqui. Até 93, quem se aposentar, quem havia ingressado, 98, ele ia para a aposentadoria com paridade, ou seja, tudo que era de hoje continua igual. Depois o pessoal acho que ingressa a partir de 2004, não é, Salatiel? Já tem uma média. Quer dizer o quê? Você vai somar todos os anos que você contribuiu e a tua aposentadoria vai ser diferente. Existem algumas situações que, por exemplo, a gente verificou e comenta, e até por isso que eu vou falar aqui no microfone, de situação aonde, por exemplo, o servidor, 2 meses antes da aposentadoria, apresentou um certificado de qualificação profissional, fez uma pós-graduação e ele faz jus, prevê o estatuto, a 13% a mais na sua remuneração. 13% a mais na remuneração e daí ele se aposenta. Ele não contribuiu. Ele não contribuiu 2 meses antes de se aposentar. Isso é malandragem. Se entrar na justiça, um juiz não detecta aí má fé? Não, isto é legal. Não, mas é má fé. Aí é que está. É má fé. Eu duvido que um juiz não vai dizer, não, para um pouquinho, isso aqui é má fé. Pois é. 2 anos antes eu até acredito que o cara tivesse lá uma busca pela qualificação. Mas 2 meses antes de se aposentar, bota na justiça, isso é má fé. Então isso são distorções. O legal e o imoral, o legal e a má fé, eles andam junto. Vocês foram para a justiça? O que nós estamos buscando é pontuar isso no nosso estatuto e fazer essa modificação. Porque isso são situações que são insustentáveis. Eu falei aqui um exemplo assim, que é o que mais salta aos olhos. Então existem sim correções, parte que inicia lá no executivo essas correções, e é por isso que a gente tem que ter esse olhar de enfrentamento desses problemas. Que nem tu disse, não é complexo. É complexo, porque ele não se resume só a essa dívida. São várias situações que estão ali ao entorno de tudo isso. Então, quando tu pergunta assim, o que é essa diferença salarial, hoje existem essas classes, como o Salatiel disse, aqueles que entraram, que recebem exatamente aquilo que tudo bem. Tinha antes. Leila, se permite, eu tenho que fechar aqui, ó. Eu estou com 5 minutos, faltando para as 9 horas da manhã, e agora nós vamos fechar a conversa colocando o que simplifica. Eu volto a insistir. Complexo é para vocês que ficam esmiuçando no detalhe. Nós temos que simplificar a informação para consumo público. Hoje, a gestão pública municipal, que são gente colocada por nós lá, contribuintes, tá? Hoje capitaneados pelo Alcides Cine. Antes foram outros. No ano de 2000 serão outro. Enfim, os gerentes da coisa pública, tá? Hoje descontam 14% de patronal e 14,5% de reforço para amortizar o déficit atuarial do Fundo de Previdência, que é de 350 milhões. Então, 14 mais 14,5%, 28,5%. Tá? Se continuar nessa direção, sem uma tomada de posição mais brusca, mais rígida, Salatiel, nós poderemos chegar a quantos % da folha de pagamento? Segundo o cálculo atuarial, Jair, nós já estamos prevendo, né, para os anos seguintes, um aumento dessa alíquota de amortização do passivo. Quanto? E a partir de 2026, com 14 fixa patronal e 29 de passivo, dobra o número do passivo. Então o município passa a pagar 43% de alíquota patronal a partir de 2026. Nós já temos municípios hoje pagando. Só um pouquinho, Leila. Isso. Vocês fecharam no vermelho no passado com 28,5% somado às duas. Uhum. Se um dia nós chegarmos a 43%, podemos entregar a prefeitura para quem chegar primeiro? Tanto que tramita no próprio Congresso lá uma questão de diluição deste prazo também para pagamento do atuarial. No final do ano passado se teve tão polêmica aquela questão do aumento da contribuição do servidor também de 1%. Isso tudo está no radar, isso tudo está sendo tomado medidas, então, que possam possibilitar a sustentabilidade dessa situação. É uma dívida, sim, consolidada, é uma dívida existente e que a gente tem que usar todos os remédios possíveis. 43% a título de aposentadoria. Nós não teremos dinheiro para uma série de serviços.
Como a gente participa dos secretários de gestão do Estado, essa é uma situação que assola vários municípios, nós temos municípios aqui na região, então é uma coisa que também está se tratando um pouco a nível nacional, porque com esses prazos que hoje encontram o passivo atuarial e com esses percentuais, os municípios estão se tornando inviáveis. Com comprometimento, inclusive, de pagamento de folha, de fornecedores e de manter esses serviços. Tá bem. Salatiel, um minuto para uma última colocação. Jairo, se hoje... Você teme lá no teu íntimo um dia não receber a aposentadoria? A grande preocupação... Qual é a tua ideia hoje? Qual é a tua idade hoje? 37 para 38, Jairo. A matemática é uma ciência exata, hein? Se tiver dinheiro, tu vai te aposentar. Se não tiver dinheiro, tu não vai te aposentar. Tu tem algum medo? Sinceramente, eu costumo dizer isso a todos os aposentados, né? Para os benefícios concedidos, o Previhos tem dinheiro. A minha grande preocupação, Jairito, coloco muita propriedade, é quando eu chegar nos meus 60 anos, que eu tenho que ir aos 60, eu já tenho idade mínima pelas regras atuais. E daqui 23 anos, o Previhos vai ter condição de me pagar então, em dia. Tu tem medo? Eu tenho essa preocupação. Isso é um crime. Porque tu tem que pegar o servidor, certo, e trazer ele para a condição de trabalhador público. O direito à aposentadoria é sagrado. É sagrado. É do funcionário da Prefeitura de Santa Rosa, do militar, enfim, do radialista, do mecânico, todo mundo tem que ter como sagrado. Muito obrigado por terem vindo ao estúdio, vocês criaram mais expectativa, mas também mostraram a gravidez do problema. E tu, representante de um segmento organizado, vai te tocar ou não, meu? Esse assunto diz respeito a nós. Porque, de repente, vão surgir leis aí, entende? Tudo baseado na renda pessoal, aliás, na renda familiar. Jair Madrinho, passe na secretaria da Paul Harris, vou lá, o que é? Baseado no que o senhor ganha, entende? O senhor tem que pagar R$100 para cada menina que o senhor tem aqui. Mas não é grátis o estudo? Não tem mais gratuidade, nós temos que pagar os aposentados. Quem sabe daí as pessoas começam a se preocupar. Né? Aumentar a taxa de lixo, aumentar um monte de coisa. Muito obrigado por vocês terem vindo ao estúdio, tá bem?